Bom dia! Mais uma quinta-feira aqui no Autoestima 360 e hoje a minha convidada é uma convidada que eu já conheço de pertinho, muito especial, a Jéssica Albuquerque. Ela que por muitas vezes já me colocou cabelo, me fez trança, né, Jéssica? Isso, verdade. Bom dia, muito obrigada Bom por dia. ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Gente, eu convidei a Jéssica por vários motivos. Primeiro porque ela é uma ótima profissional, a gente se conhece há muito tempo. E porque a autoestima, ela permeia muito entre estereótipos, né, Jéssica? Sim. E a Jéssica, por ser uma profissional da trança e uma extensionista de mega hair, ela pega muita mulher preta para fazer o cabelo e transformar a autoestima. E a gente vê muito isso, que quando uma pessoa é transista, 90% dos clientes dessa pessoa é mulher preta, homem preto, né? Geralmente é assim que acontece. Como que funciona? Como que essas mulheres chegam até você? Bom dia para todos. Então, trabalhar com a beleza negra, né, hoje em dia é muito importante, né, Dani? Porque por muito tempo, por muitos anos, né, a gente se sentiu a mais feia da escola, pelo tipo do nosso cabelo, da nossa cor. Então, hoje em dia, tá muito elevado a autoestima da negritude, né? Uhum. Então, poder trabalhar nesse ramo com pessoas negras, né, embelezando, levantando a autoestima, é muito importante, né, para mim. E eu mexo, né, com tranças, né, tranças afros, mega hair. E é muito gratificante você ver a pessoa chegar no seu espaço meio para baixo, com a autoestima um pouquinho baixa, né, e sair de lá radiante, né, sair de lá feliz, pelo trabalho que você proporcionou a ela, né, e é muito gratificante mesmo. É, de verdade, porque assim, quando a gente chega num espaço procurando algo e sai renovada, é muito diferente. Sim. Lembrando, gente, que a história da trança começa não muito feliz. A gente começou a entender que a trança afro ela veio dos nossos descendentes ancestrais a partir de querer fugir da escravidão. Então, como uma forma de conseguir ter um mapa e não ser reconhecido, não ser pego com folhas e papéis para não ser, né, chicoteado, as mulheres aprenderam a fazer essas tranças como mapa na cabeça do escravo ali. Então, hoje a gente usa como uma maneira de expressão, de se expressar, de se sentir bonito. E antigamente, lá na época da escravidão, as mulheres usavam as tranças como mapa para conseguir fugir ali das fazendas. Sim. E dentro das tranças existiam sementes, porque se eles conseguissem fugir, eles tinham que comer. E aí as sementes ficavam no meio das tranças para conseguir trazer aí o alimento. Eles conseguiam plantar e depois se alimentar. Então a história da trança é basicamente essa. Tem muitas outras coisas, mas o princípio realmente foi esse, de conseguir fugir das fazendas sem ser identificado com um mapa. Isso, verdade. Não é só o embelezamento, né, que a gente vê muito hoje em dia. A história da trança vem muito mais além. É um grito de resistência mesmo, né? Que começou realmente, igual a Dani falou, lá na escravidão, tudo, né? Que eles realmente utilizavam as tranças como meio de fuga, né, para poder sair daquela situação. Então, cada desenho tem um porquê, né? É um mapa, uma rota para eles poderem fugir daquela situação, né? E hoje em dia a gente agrega no nosso mundo, né? Na nossa visão como só embelezamento, estética, né? E é muito mais a fundo que isso, né? Geralmente as pessoas que não são pretas, geralmente a maioria desconhece esse fato. Sim. Só acha bonito e não entende muito. Realmente é muito bonito, mas por trás disso existe uma história, um significado, um porquê. E graças a essas pessoas que tiveram toda essa coragem de usar essas tranças como fuga, hoje a gente consegue usar como forma de embelezar e trazer autoestima, mas nem sempre foi assim. Por isso que há um tempo atrás a trança foi um debate quando as mulheres brancas começaram a usar como apropriação cultural. Isso mesmo. Isso já foi desmistificado, realmente eu nunca achei que fosse uma apropriação cultural, eu achei que era
o grito mesmo se manifestando, né? Eu achei legal as meninas começarem a usar e reconhecer como bonito também. Porque por muito tempo o bonito pra gente era ter cabelo liso. E a gente alisava o cabelo. Então, quando essas meninas brancas começaram a reconhecer a trança como bonita e usar isso no dia a dia, eu me senti também satisfeita de ver. Então, eu era um pouquinho na contramão de achar que era apropriação cultural. Eu levava mais pelo lado assim, não, a gente também está sendo reconhecida como bonita. A gente também está sendo referência de beleza. Elas querem copiar do mesmo jeito que a gente por muito tempo quis copiar. E a beleza branca, uma beleza europeia, óbvio, é uma beleza muito bonita, mas por muito tempo a nossa beleza foi muito escondida por conta de achar que elas eram mais bonitas, né? Porque foi culturalmente, quando o país foi colonizado pela Europa, as mulheres brancas no Brasil eram novidade, então realmente era uma novidade muito bonita e isso começou a ser estereótipo de beleza e é até hoje. Mas agora a gente está conseguindo quebrar esse padrão e se reconhecer como mulheres latinas. E uma mulher latina, ela é bronzeada, ela é preta, ela é mestiça, ela tem um cabelo liso, enrolado, ela é preta de cabelo liso, branca do cabelo enrolado. Exatamente. Não é? Sim. E é muito gostoso hoje a gente conseguir se reconhecer como bonita também. É verdade tudo que você falou, né, que é dito. Então, hoje a gente teve um grande avanço, né, nessa questão do embelezamento negro, né? Então, mais pessoas conhecendo o nosso trabalho, usando, né? Isso dá uma visualização maior, né, para nós, né, para o nosso trabalho. E eu acho muito bacana mesmo, é o que eu digo, não tem cor, não tem raça, né? Quem quiser fazer trança, pode fazer, gente, é lindo, é maravilhoso, lindo, né? É maravilhoso e hoje a gente usa como... Muito se usa trança em casamento, em penteado, sim, né? Verdade. Trança embutida. Vamos falar agora um pouquinho do seu trabalho. Quanto tempo dura mais ou menos uma box braids? Porque hoje tem vários estilos e vários nomes, né? Hoje em dia os nomes são amplos, né? A gente vai muito pelos nomes dados lá fora, né, Estados Unidos, né, então tudo box braid, gypsy braid, e cada método tem um tempo, né, específico. Não é um trabalho rápido, é um trabalho demorado, né, tem trança que eu levo de 4 a 8 horas para fazer numa cliente, né, então é um serviço bem demorado e pouco valorizado ainda, né, gente? Apesar da gente ter conseguido aí uma grande vitória, né, um avanço das trancistas agora serem reconhecidas, né, como uma profissão mesmo, mas ainda tem muito a se conquistar, né, porque muitas pessoas ainda não querem pagar o valor que as trancistas cobram, né, porque acham caro, mas não é, gente. É um trabalho realmente lindo e demorado, né? Então, tudo aquilo que é lindo, bom, tem seu valor, né? Exatamente. E a minha história com trança, Dani, veio desde novinha, né? Eu sempre gostei de mexer com cabelos. Acho que eu falo que esse sempre foi o meu dom, né? Eu aprendi a trançar, eu tinha 9 anos de idade. Hoje eu tô com 37, então tem um tempinho aí. Então, sempre gostei de mexer com cabelo desde novinha e mesmo trabalhando como CLT, eu sempre estava ali ingressada nessa questão da estética do cabelo. Era numa hora vaga, numa folga minha, eu sempre estava ali fazendo cabelo de alguém, de uma colega de trabalho, fazendo uma trança aqui. Naquela época se falava muito sobre progressiva, né? Então estava muito no auge. Quando começou a vir esse avanço das tranças, para mim foi muito importante, onde foi realmente onde eu tive a minha liberdade financeira, né? Que eu deixei de ser CLT e falei, não, bom, eu vou usar o meu dom ao meu favor, eu vou trabalhar para mim. E aí eu comecei a atender a domicílio, depois eu consegui abrir um salãozinho pequeno e o primeiro ano foi muito difícil, porque foi bem na época da pandemia, né? Então aí eu saí do emprego, pedi para eles mandarem embora e logo em seguida veio a pandemia. Eu falei, e agora? Se nada dá certo, também não vou conseguir outro emprego, porque a pandemia ninguém estava contratando. Mas é aí que entra a persistência, né? Porque no começo tudo é difícil, nada é fácil, né? E de grão em grão eu fui plantando ali, né? A minha semente, meu trabalho, aí fui sendo reconhecida. E hoje, Dani, faz exatamente 6 anos que eu trabalho somente com o meu dom, né?
talento. Com talento, com as tranças. Eu também mexo com mega hair, né, extensão de fios. E para mim é muito gratificante. Cada cliente que passa ali no meu espaço, eu poder ver a autoestima elevada, ver elas felizes, né? Aquilo também me enche. Não é só sobre o dinheiro, né? É sobre o amor pela profissão. E quando a gente trabalha realmente com o que a gente gosta, é muito gratificante, gente. É muito gratificante mesmo. Faz total diferença, não é Sim. verdade? A gente persiste e faz total diferença. Uma pergunta pessoal agora, que eu senti isso. Quando você começou a trabalhar só com trança, você conseguia olhar e falar assim, eu tenho uma profissão? Ou você ficava meio assim, não é tanto uma profissão assim, será que eu preciso de outro emprego? Olha, você tinha essa dificuldade de reconhecer? Sim, porque a sociedade colocava isso para nós, transista, né? Uhum. Então, é como se fosse só um bico. E não uma profissão, né? Então, a gente sempre pensava dessa forma. Eu, pelo menos, pensava, nossa, eu tô aqui ralando, mas não é uma profissão. As pessoas não vê como uma profissão. E não é isso, né, na verdade. Sim, é uma profissão. E agora, o mais importante de tudo, gente, é que foi reconhecido nacionalmente como uma profissão. Sim. Então, agora está na categoria de trabalhadores reconhecido as transistas como profissão. Eles colocaram 3 nomes na categoria, uma delas é transista, as outras eu não lembro um pouco o nome, que é um pouquinho mais extenso, mas hoje é regularizado. Hoje, por exemplo, se eu quiser contratar uma profissional para trabalhar no meu salão, eu consigo registrar ela como transista, porque faz uma semana mais ou menos que foi regularizado. E por que é importante a regularização? Para as pessoas entenderem que sim, é uma profissão e que a pessoa ela é capacitada de fazer aquilo que ela faz. Então, quando você tem uma profissão reconhecida, uma profissão que até então era, vamos dizer, marginalizada, porque estava à margem ali da sociedade, como um bico, que nem você falou. Isso não é uma profissão. Você chegava num lugar e falava, eu sou transista. Não, a pessoa nem reconhecia. Ou perguntava, você tem um outro emprego além desse? Mais ou menos isso. E aí trazia isso mesmo como bico. Pô, você ficar ali 4, 5 horas trançando um cabelo, tendo toda a técnica que você precisa ter, porque não é só trançar. Não. Você precisa ter técnica para aquela trança não cair do cabelo. Muito estudo, né? Porque assim, o básico a gente tem, mas são tantas tranças, tantos modelos que vão surgindo, né, com o longo do tempo, que a gente precisa também se especializar, né? Correr atrás de curso, de melhorar a técnica, senão acaba ficando para trás, porque hoje em dia é muito amplo, né? Em questão de profissionais nessa área. Então, sempre tem que estar destacando de alguma forma, né? Senão você acaba ficando para trás. E poder oferecer um bom trabalho para sua cliente. Porque não é você cobra um valor X, chega lá, faz de qualquer jeito, qualquer forma, a cliente chega, não dura nem um mês o cabelo dela, entendeu? Então, aí você vai perdendo credibilidade, sim, cliente. Né? Então, tem um estudo também por trás, né? Não é só o dom. E entender também se aquela cabeça, se aquele cabelo tá apto a ganhar uma trança, um mega hair, que às vezes a pessoa ela tá com uma crise de queda, ela quer resolver rapidamente o problema, procura as transistas ou então procura as pessoas que fazem mega hair, que é o caso da Jéssica, que ela faz as duas coisas, para tapar uma doença de couro cabeludo. Sim. Ela tem que saber o que pode ou o que não pode e orientar a cliente. É muito mais sério. Ela não vai pegar uma cabeça que tá com machucado, cheia de ferida, tacar ali um mega hair para cobrir aquilo, sabendo que aquilo depois vai prejudicar. Sim. Então, quando você tem na lei reconhecida como profissão, dentro disso também vem as responsabilidades. E o importante disso é que daí você consegue separar o joio do trigo. Então, quem é de verdade, quem se profissionalizou, quem realmente está na profissão com seriedade, com cuidado, permanece. Quem não tiver, quem estiver fazendo só por fazer, para ganhar um dinheiro, aí essas pessoas elas são tiradas fora, porque agora você vai ter um compromisso de responsabilidade diante do reconhecimento da profissão. Né, Jéssica? Sim, exatamente, Dani. A Jéssica ela não é limeirense, ela veio de São Paulo. Faz quantos anos que você está aqui? Faz exatamente uns 11 anos, né? Eu era de São Paulo, em Budas Artes. Lá em São Paulo você também já trabalhava com trança? Eu já mexia com a estética, com o cabelo, né?
Eu aprendi, como eu disse, a trançar com 9 anos. Com 18 anos eu fiz um curso de cabeleireira, né? Então naquela época o que se usava mais era progressiva. Então as tranças eram muito raras. Eu fazia uma aqui, outra, mas era mais progressiva. E eu sempre trabalhei como CLT. Então nas horas vagas eu exercia, né? Essa função de cabeleireira. Mas sempre foi o meu amor, a minha paixão e é até hoje. E eu sou muito grata, né? Muito grata a Deus por poder trabalhar com o que eu gosto, ter minha independência financeira, né? E até de horário também, né, Dani? Porque a gente sabe que trabalhar como CLT você tem ali tudo certinho. Não que nós não tenhamos, né, responsabilidades, mas você consegue ter até uma flexibilidade maior nos horários, Principalmente né? você que é mãe. Sim. Né? Você consegue, além de tudo, trabalhar com o que você ama, conseguir ter uma vida financeira através do seu trabalho e ter liberdade de horário para cuidar dos teus filhos, que hoje é muito importante. É muito importante, ainda mais eu que sou mãe solo, né, gente? Quem se identifica aí sabe que é muito difícil, né? Então, pra mim, é maravilhoso. É a sua realização de vida. Sim, a gente tem altos e baixos, tem como todo profissional tem, mas não tem preço que pague você trabalhar com aquilo que realmente você ama e proporcionar a autoestima, né, da outra pessoa, da mulher preta, né? E é muito, muito gratificante mesmo. Eu sempre falo isso pra todo mundo, que trabalhar com o que a gente ama é gratificante. Então, se você se identifica, se você gosta de trabalhar com cabelo, se você sabe fazer trança, a Jéssica dá curso também, né, Jéssica? Como que funciona? Sim. Só te procurar? Só me procurar, aí a gente conversa, vê a sua necessidade, né? Do que você quer aprender, o que você quer aprimorar. E fala pra gente o seu Instagram e o seu endereço. O meu Instagram é jessica.albuquerque.tranças e meu endereço eu atendo lá no Presidente Dutra, que fica ali perto do Vista Alegre, do Jardim Alvorada. E faz quanto tempo que você tá ali? Antigamente você trabalhava em outro endereço, né? Já conheço a Jéssica desde o outro endereço. Sim, verdade. Atualmente faz 2 anos, né? Mas eu fiquei um bom tempinho ali no Jardim do Lago, né? E hoje eu tô ali no Presidente Dutra mesmo. E aí eu tava vendo esses dias, e é verdade, eu tava olhando umas mulheres, assim, do cabelo crespo, cacheado, que quando elas fazem transição, elas começam a usar trança e elas ficam dependentes da trança por muito tempo, porque ainda também não consegue transicionar de verdade. Sim. Então, em vez da trança ser um lugar de conforto, onde ela pode diferenciar no dia a dia, é um lugar também que ela fica escrava, porque daí ela não consegue usar o cabelo natural e ela começa a usar só trança, se sente bonita só de trança. Foi o meu caso também, quando eu comecei a transicionar, que eu cortei meu cabelo, ou eu tava de mega ou eu tava de trança. E aí eu tomei a decisão de ou eu aliso de uma vez, ou eu tiro esse coque, ou eu assumo meu cabelo. E aí foi onde devagarinho eu comecei a fazer essa transição. Inclusive, quando eu comecei a colocar Mega Hair, foi cacheadão, né, Jé? Foi. A Jé colocou em mim, ficou lindíssimo, ficou super natural. Ninguém sabia que não era meu cabelo. Mas a gente tem que usar e abusar desse trabalho quando a gente realmente se reconhece e quer mudar, não por estar escrava daquilo. Por exemplo, eu não me aceito, não aceito meu cabelo, vou ali colocar uma trança que só assim eu me sinto bonita. Então, por trás de todo um trabalho com trança e mega hair, tem uma estruturação de, olha, seu cabelo tá bonito, Sim. Olha, já dá pra você usar seu cabelo. Sim ou não? Sim, é porque essa questão da transição capilar, para nós mulheres negras, é muito complicado, né? Porque tem fases e fases que a gente se aceita e não. Então, é um refúgio, as tranças, né? Porque, querendo ou não, dá menos trabalho, você já acorda pronta, não tem aquele trabalho de definição que o cabelo afro impõe, né? Até a pessoa realmente se identificar com o seu natural, que é lindo também, gente. Cabelo afro é maravilhoso. Só que realmente tem pessoas que optam por ficar com tranças e tá tudo bem, respeitando a pausa, né? Porque não adianta você só ficar colocando trança e não cuidar do seu cabelo. Tem que cuidar também, gente.
E é isso, né, Dani? Uhum. Tem a pausa, Sim. tem pessoas também que colocam a trança e some, aparece depois de 6 meses. Já aconteceu isso? Muito. Da E cliente aí, achar que não precisa de manutenção? e o que acontece? Aí o cabelo quebra. E aí depois quem leva a culpa são as tranças e as trancistas, né? Ah, porque trança quebra. A gente também escuta muito. Ah, será que dá pra lavar? Gente, com certeza, né? Pra lavar, higiene em primeiro lugar. Então, depois que o cabelo fica fragilizado, não adianta você ir lá e culpar a transista ou começar a defamar esse trabalho das tranças, né? Tudo tem um tempo, gente, tudo tem um prazo que você pode ficar, entendeu? As tranças geralmente dizem que é de 1 a 3 meses, mas o ideal mesmo é 1 a 2 meses, né? Com a raiz já crescida ali, para você poder tirar, higienizar seu cabelo, porque senão realmente vira uma iaca, né? E aí depois as culpadas são quem? Nós, transistas. Esses dias eu tava assistindo um vídeo e a menina apareceu com o cabelo depois de 8 meses com a trança, grudou tudo que tinha pra grudar ali. Sim, não porque vai parando resíduo, né, Dani? Sim. Tipo, por mais que você lave, higieniza, mas ali no nozinho da trança fica parando resíduo de shampoo, de um creme que você passa. Então isso tudo tem um prazo para ser tirado e higienizado, né? Porque senão começa a enveredar o seu cabelo natural. E quando vai fazer a remoção da trança, aquela extensão do seu cabelo que ficou ali enveredado por falta de cuidados mesmo da cliente, acaba se perdendo, entendeu? Então, por esse motivo, tem muitas pessoas que têm medo ainda de colocar trança, porque acham que vai tirar a trança e vai ficar sem cabelo. Não, gente, não vai, tá? A trança, ela é até um refúgio, seu cabelo fica guardadinho ali, porque você não vai passar química, você não vai danificar ele. Então, é pra, tipo, ficar saudável o seu cabelo mesmo, né? Não é pra danificar. Pois é, quando as meninas me perguntam se a trança... Dani, como que funciona a trança? Ah, eu percebi que quando eu trancei o meu cabelo cresceu. O que eu falei pra elas esses dias no vídeo? A Jéssica até viu o vídeo. Não é questão que o cabelo, ele cresceu por conta da trança. Como o seu cabelo tá trançado, ele não tá sofrendo agressão química, agressão natural do dia a dia. Sol, vento, calor, ele tá guardado ali. Então, quando você tira a trança, a impressão que dá é que o cabelo cresceu, mas ele só está saudável porque você não agrediu. Sim. Com chapinha, secador, calor. Geralmente, quando a gente faz isso no dia a dia, você vai sentir seu cabelo quebrando, danificando. E aí você põe a trança e vê que tá diferente, aí você fala, nossa, quando eu uso trança, meu cabelo cresce. Mas ele tá crescendo normalmente. O que aconteceu é que você parou de danificar o seu cabelo. Sim, é o crescimento normal dos fios, né? Aí tem muito essa lenda, né? Ai, trança cresce o cabelo. Tem muitas profissionais que vai falar que sim, né? A cliente acha isso e tá tudo bem, porque é até mais rendável, né, pra mim. Mas não é, gente, o crescimento do cabelo é um só, com trança, sem trança. Mas é igual a Dani citou, né? É os cuidados. Quando tá trançado, você não tá agredindo o fio, né? Com químicas, com a exposição do sol. Então, você realmente vê o crescimento saudável dos fios, né? E geralmente quando a pessoa fala, porque a trança quebrou o meu cabelo, a gente precisa investigar por que quebrou esse cabelo. Esse cabelo já estava fragilizado, ressecado, na hora que foi fazer a trança, ele sofreu o dano ali da torção da trança e quebrou. Então, assim, não foi a trança, o seu cabelo ele já não estava apto a receber. Porque quando a gente trança o cabelo, muita gente consegue trançar natural. Mas nesse trabalho que vocês estão vendo atrás da gente, na nossa tela, é uma extensão. E dentro dessa extensão, existe vários tipos de fibra capilar. Então, hoje em dia existe o jumbo super, o que mais que existe? Nossa, é uma infinidade de material hoje em dia, né? É uma infinidade de material, ou seja, tem cliente que prefere levar o material e ela compra o material mais barato que tem. Ok, gente, tá dentro das condições, tá tudo bem, a gente vai sempre dar o melhor dentro daquilo que a gente pode. Mas se você opta por uma fibra mais natural, menos durinha, uma fibra mais macia, obviamente que o seu cabelo ele vai sofrer menos dano naquela... E até a estética, né? A estética fica melhor, você consegue ficar um pouco mais com o trabalho feito, né? Isso. Às vezes a gente poupar no investimento traz mais dor de cabeça, né? Do que você realmente mesmo comprar um material de qualidade, um material bom para você ter um resultado excelente, né? Sai mais caro o molho do que o peixe, sim, como diz, né, Jéssica? Verdade. Você olha e fala assim, deixa eu economizar aqui, a hora que vai ver, péssimo. Sim.
Horrível. Aí acaba não ficando o tempo que é pra ficar e tem que fazer uma nova colocação, gastar tudo de novo, né? Ou então culpa você. Sim. Ai, a Jéssica não trançou bem, não. Meu Verdade. cabelo, sei. Jéssica, fala pra mim como funciona mais ou menos pra pessoa marcar um horário, ir lá, conhecer seu espaço, conhecer o seu trabalho. Somente pelo WhatsApp, né? Tem o link do meu WhatsApp lá na bio do meu Instagram ou do Facebook. Então, eu só trabalho com horário agendado, tá? Porque são procedimentos demorados, né? Como eu disse, tem procedimento que vai de 4 a 8 horas. Então, somente horário marcado. Se quiser fazer uma avaliação, pode me chamar, vai lá no meu espaço, a gente conversa, vê o melhor método. Porque também tem isso, né, Dani? Às vezes a cliente chega querendo fazer uma coisa, você olha e o viável para ela não é aquilo. E aí você mostra uma outra opção para ela, né? E às vezes dá certo, encaixa naquilo que ela quer, entendeu? Sim, porque o que acontece? Eu, como profissional da área também, às vezes a cliente, ela pega uma foto e chega com aquilo na cabeça e você fala, olha, não dá certo, vamos tentar, e apresenta outra estrutura para ela de material e ela aceita, porque às vezes ela vai sem saber muito bem como funciona, o que ela quer fazer, e a gente como profissional, a gente consegue orientar e trazer a melhor forma, o melhor método. E vários modelos hoje em dia de trança. Sim. Não tem só a trança longa, tem as tranças que é curtinha. Tem Nunca fiz, eu fiquei com vontade modelos. de fazer esses dias uma trança curtinha para saber como que fica. E é isso. Eu quero agradecer muito você por ter vindo. O seu trabalho, você é muito importante para nós. A Jéssica gente, me ajudou muito, assim, de chegar lá e falar, amiga, eu mando áudio assim, eu estou com a minha autoestima no chão, me salva. E ela com toda paciência, mas o que você quer fazer? Aí lá vai eu ainda, sem saber o que quero fazer, ocupar o tempo da pessoa. O que você acha? Será que dá esse cabelo? Eu dou trabalho, viu? Enquanto a Jéssica tá fazendo, fica assim, vai ficar bom? Você vai ficar, a Jéssica vai ficar bom? É o mal da profissional, né, da mesma área, porque a gente vira super crítica, né, com o trabalho do próximo. E é isso, é sempre uma ajudando a outra, né, gente? Esse negócio de competição não leva ninguém a lugar nenhum. Cada um tem seu público, cada um tem sua clientela, mesmo que seja na mesma área de atuação, né? A Dani também, gente, ela faz o cabelo da minha pequena, da minha filha, eu tenho uma menina de 10 anos, e ela gosta de ficar ruiva. Então a referência dela é a Dani, e ela vai lá, ela ama. E as duas já ficou ruiva na minha mão. Já. A Jéssica ficou lindíssima lruiva. Lindíssima. Verdade. Porque o pessoal acha assim, ó, que só branca combina com ruivo. Ai, nossa, mas eu tenho a pele morena, ruivo não combina comigo. Minha querida, vai lá no Instagram da Jéssica e vê se combina ou não combina. Fica lindo, fica maravilhoso. Lindo, verdade. Que nem a Jéssica falou, a gente precisa olhar e ver qual é o melhor método para cliente. Às vezes o ruivo que a cliente quer realmente não vai ficar bom para aquele tom de pele, como se fosse uma mulher branca também me mostrando um ruivo e eu olhar e falar, bom, pro seu tom de pele esse ruivo não vai ficar legal. Vamos ver esses aqui? E aí a gente como profissional orienta a cliente, porque realmente às vezes ela pega uma foto de referência e para ela aquilo não vai ficar bom, mas a gente como profissional a gente consegue orientar e levar para o melhor caminho. Então eu estou muito feliz hoje desse podcast de trazer o dia a dia, a nossa realidade, que não só existe um tipo de profissional na área de cabelo, na área da beleza. Hoje, uma semana, a gente conseguiu que essa profissão fosse reconhecida e por isso que eu trouxe a Jéssica aqui para falar para vocês que não é só um bico, é o que traz liberdade financeira. Você fala assim, mas será que dá dinheiro? Ninguém dá dinheiro, gente. Você tem que trabalhar e ralar. É verdade. Nada não dá vem dinheiro. Fácil. Não é porque eu sei fazer que vai ser mais fácil, não, gente. Nada dá luta. dinheiro. A gente precisa realmente trabalhar para conquistar. E quando a gente faz direito, a gente conquista nosso espaço e tem as nossas clientes que são fiel e traz pra gente também todo esse conforto. É uma troca, uma via de mão dupla, onde a cliente confia no nosso trabalho e a gente também dá o nosso melhor para a cliente sair satisfeita do nosso espaço. E hoje em dia não é só a nossa profissão, né? Você engloba e vira produtora, você edita vídeo, você tem que fazer chamada para poder chegar a cliente. Não é só o fato de você ir lá trançar ou você ir lá pintar um cabelo, fazer o procedimento que você sabe. A gente vai muito mais além, né? Vai muito mais além. E outra também, a gente precisa aprender a lidar com o que a gente escuta.
Porque a nossa cadeira vira um palco de experiência de vida, não é? Então a gente escuta A gente vira muito. psicóloga. A gente escuta muito, a gente participa muito da vida íntima da cliente. Você faz um cabelo para cliente casar ou para cliente fazer um aniversário e você para e pensa, como que isso não pode ser considerado uma profissão se na maior parte do tempo a gente está fazendo parte da intimidade de uma cliente, onde a responsabilidade é muito grande, do mesmo jeito que vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Um médico, ele precisa operar uma pessoa, é muito íntimo, mas quando a gente faz o cabelo para uma pessoa participar do aniversário de 15 anos, é muito íntimo. Sim. É um momento único da vida daquela pessoa, é uma única vez, a pessoa está se preparando. De um casamento. Você olha seu cabelo ali nas fotos de numa intimidade de um dia tão especial, você fala, meu, que responsabilidade. Então, a responsabilidade dentro da área profissional é sempre a mesma, independente da função. Quando Exatamente. A gente lida com o cliente, diretamente com o cliente, a nossa responsabilidade é sempre a mesma, de levar o melhor. Não é verdade? Sim, não? Verdade. E o friozinho na barriga? Então é porque é meu casamento. Aí você fala, meu Deus, não posso errar. Sim, a gente fica com aquela pressão, né? Nossa, preciso dar o meu melhor aqui, porque é para uma data especial, né? Uma vez eu peguei uma noiva e 5 madrinhas. Pensa, eu tava mais nervosa que a noiva, porque eu falava, isso aqui tem que dar certo. Não posso errar, não tenho nem tempo de errar. Então é isso. Então, se você gosta dessa profissão, se identifica, procura a Jéssica para aprender, para fazer os cursos de trança com a Jéssica. Se você quer só trançar ou quer fazer a sua extensão, procura a Jéssica também. Eu vou deixar depois o link no meu Instagram, vou mandar na minha lista de transmissão e mais uma vez eu quero te agradecer por tudo, amiga. Eu que sou agradecida, amiga. Estou muito feliz por estar aqui, por poder contar um pouco da minha história, do meu trabalho. E só gratidão mesmo. E pra cima. Sim. Beijo, meninas. Até quinta.